Nós estamos falando de um grande problema social que afeta emprego, quando eu acerto a indústria, que afeta renda e emprego, quando eu acerto um pequeno produtor, né? E eu posso acertar ele por uma crise da indústria gerando inadimplência, eu acerto ele frontalmente com as quedas nos preços, né? E como nós temos uma indústria onde nós temos muitos pequenos produtores com a grande importância social, esses pequenos produtores têm uma escala de produção muito baixa, que eu acho que o Leandro quis trazer para nós, e essas pessoas elas são grosseiramente afetadas por uma queda no preço. Quando eu trago um preço de leite que visitou a casa dos R$ 2,70, R$ 3 em alguns casos, e esse leite ele vem para a casa dos R$ 2, às vezes abaixo de R$ 2, eu estou falando de uma queda na renda, naquele dinheiro que sobrava para a família que vive disso, para um pequeno produtor que vive disso. São muitos, né? Nós estamos falando aí de 1 milhão de produtores de leite no Brasil, uma queda substancial na renda dessas pessoas. Então, no curtíssimo prazo, não adianta a gente querer resolver isso falando de competitividade. Competitividade não passa para a solução do curto prazo. Ela não é a solução do curto prazo. Isso. Porque a estruturação disso, para que Rio Verde, no exemplo do Leandro, virasse o Rio Verde que é hoje, precisou de 20 anos. Então, o que nós vamos ter que começar a plantar na cadeia do leite, plantar metaforicamente, né? É uma comparação que eu estou querendo dizer. O que nós vamos ter que colocar na cadeia do leite agora, quais as medidas que nós vamos tomar agora, que vão fazer nós ficar competitivos no futuro, é a nossa abertura daqui para frente, que eu acho que é o que nós vamos tratar. O que nós precisamos fazer no curto prazo para poder conter o problema social, para evitar a grandes saídas de produtores, né? O problema causado nos pequenos produtores. Então, se em qualquer momento, pessoal, vocês entenderam, em uma palestra nossa, em algum momento vocês entenderam a gente falar que isso aqui que a gente não está preocupado, que a gente é liberal ao extremo, né, Leandro? Vocês entenderam errado, né? Disso que nós estamos falando. A gente entende que o problema do curto prazo é uma coisa, mas que a competitividade ela é uma solução para o futuro. Como é que a gente constrói essa competitividade no futuro e quais as decisões nós precisamos tomar no curto prazo para salvar essas pessoas que estão sendo grosseiramente afetadas com o problema atual da importação? Eu acho que daqui para frente, passo cinto, que é nessa linha que nós vamos ter que conversar. No curto prazo, o que fazer e o que fazer no médio não. O curto prazo, na minha visão, pode ser uma solução você colocar cotas de importação. Porque esse negócio de importação, eu não peguei os dados, mas eu não sei qual tipo de cota que tem no Mercosul. Se a gente podia depois olhar e passar. Porque a importação é o seguinte, as cotas que tem, olha, eu vou exportar carro, mas eu vou abrir o mercado leite. Eu vou exportar isso e vou... Entendeu? É uma troca. É uma troca. Tem que ver se isso está sendo saudável. Eu te garanto que não existe cota que mata um setor. Não existe. E o que está acontecendo é que a cota está tão alta que está matando um setor. Um setor inteiro, importante. Que é o único que a gente não exporta no Brasil. Nós somos o maior exportador de soja, de milho, de tudo. O único que a gente não exporta. Então, assim, sem ver o que foi feito no Mercosul, eu já falo que está errado. Está errado. Não tem como estar certo. Entendeu? Porque você está matando um setor. Agora, essa cota de importação, ela vai existir para alguma troca que o governo faça. Entendeu? Então, vamos liberar agora carro brasileiro e para a Argentina. E carro argentino vir para cá. A fábrica da Ford é lá, a Ranger é fabricada lá, que está vindo para o Brasil. Beleza. E tem mais carro brasileiro lá do que importando? Então vamos liberar um pouco no leite. Mas não pode ficar concentrado tudo no leite. Entendeu? Então tem que equalizar. Eu acho que o curto prazo, o papel de Brasília e tudo mais é equalizar essa questão de importação. Para a gente fazer um plano, porque o mais importante, eu falei no outro podcast, o mais importante é o produtor olhar para o Estado com relação à linha de financiamento e imposto. Para nossa audiência entender, o Daniel tem um exemplo bacana do site chinês aí, Daniel. Que o pessoal estava falando bastante, estava aí há pouco tempo o pessoal falando, né, sobre essa importação de produtos chineses extremamente baratos, né? E se você for olhar, para o consumidor final, no primeiro momento, é maravilhoso. Porque ele consegue comprar coisas que existem aqui no Brasil, ele compra que vem lá da China por 1/3 do valor, que entra aqui sem imposto nenhum, que ainda tem acordos, eu posso estar errado, mas eu já cheguei a ler sobre isso, inclusive do Correio fazer essa entrega
de forma gratuita, por acordos comerciais também. Tanto que chega coisa na sua casa lá da China por R$1, 50 centavos, é um negócio absurdo. Então, assim, isso continuando, você destrói a indústria nacional, têxtil, ou seja lá do que for, de produção de brinquedos e tudo mais. Então, um exemplo é esse. Você quer ir lá na fronteira do Paraguai? Você quer ir lá comprar? Beleza, você tem uma cota de $500, se eu não me engano, que você pode trazer de produto. Você quer trazer alguma coisa comprada na internet? $50 para você poder trazer esse produto. Ah, mas vem diferente, o Estado não taxa sempre. Se você for no Paraguai, o muambeiro traz de qualquer jeito. Ok, essa é uma outra discussão. Mas não significa que há um esforço do governo de dar uma travada nisso para que você não destrua a economia A questão nacional. é dar uma travada e com prazo definido. Porque o ruim do protecionismo é você ficar viciado nele. Entendeu? Então, por exemplo, agora eu vou pôr todo produto que é importado da China, vamos taxar, sobretaxar. E aí você cria uma indústria aqui que não é competitiva internacionalmente, porque ela fica viciada nas barreiras internas do país. Entendeu? São dois esforços diferentes, né? Eu acho o que seguinte, é o que fazer no curto prazo e como o esforço ganhar competitividade. para essa questão de importação é olhar para dentro e falar o seguinte: por que eu não sou competitivo internacionalmente? Por quê? E tem milhões de fatores. Nós temos uma legislação trabalhista mais complexa do mundo. E o produtor que está nos assistindo, você tem um funcionário, ele sabe o que ele paga de imposto. Imposto para o funcionário, não é salário, é imposto. E o salário médio na China já é mais alto. Sabe quanto que é os juros na China? Estava olhando 3,5%. Na Nova Zelândia é 5,5% que subiu. Aqui é 13,5%. 13,5%, baixou agora. 13,25%. 13,25%. Então, assim, aqui é tão difícil ser competitivo internacionalmente por causa desses fatores que você tem que colocar num curto prazo uma barreira para você preparar a indústria para ser competitiva de fato. Colocou a barreira aqui, vamos diminuir tributação, vamos diminuir o tamanho do Estado, né? Vamos fazer uma legislação trabalhista mais tranquila, vamos melhorar o nível de educação, vamos fazer isso e depois a gente libera. Vamos ser competitivos, porque a gente é bom no que faz. Sim. E o brasileiro é foda, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você acha que isso funciona no curto prazo, velho? O quê? Tudo isso no curto prazo? Não, no Brasil todas as reformas, elas demoram muito para acontecer. Eu estava, há 6 anos atrás, eu postei no meu Facebook, eu estava lembrando. Falei, agora a reforma tributária vai. Até hoje não passou. Reforma da Previdência passou agora há pouco tempo. O que a reforma da Previdência faz? Ela diminui o tamanho do Estado. Nós não vamos entrar muito nisso não, mas para você ter uma ideia, eu não ia falar minha esposa, mas funcionários públicos, né? Federais, minha esposa é funcionária público federal, aposentaria com salário integral com menos de 60 anos de idade. Isso não existe, entendeu? Isso tinha que acabar. Então o Brasil tem essas reformas que demora mesmo. Como tudo demora, nós temos que dar uma bloqueada nesse equacionamento da importação, não tem outro jeito.